Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o vereador de Piracicaba, Renan Paes, ele que é do PL, pré-candidato. Já foi à convenção ou ainda não? Ainda não, é amanhã. Então é pré-candidato a deputado estadual. Provavelmente quando você estiver assistindo esse programa já vai ter acontecido a convenção, ele já estará candidato, se confirmado nas convenções partidárias. Renan, é um prazer ter você aqui. Ainda comentava antes, o PL foi meu primeiro partido de filiação em 2005, a gente entrega a idade um pouco. Então, um partido que eu conheço o Valdemar, conheço as lideranças do partido. E é um prazer receber você aqui. Caso queira, dar um primeiro olá para o nosso telespectador. Olá, Klein. Olá, telespectador. É um prazer estar com você aqui, um veterano, né, do Partido Liberal aqui. Então, estamos agora levando o legado do partido com algumas modificações, mas sempre pelo bem da população e fortalecendo os nossos valores. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, Klein, e agradeço a audiência do programa. Renan, nós estávamos conversando antes de ligarmos as câmeras e você teve uma passagem tanto pela Polícia Militar quanto pelo Exército Brasileiro. E nessa carreira sua militar, você me contou que o que é comum na política, quando a pessoa é eleita, muitas vezes ela vai para a reserva remunerada, no caso da Polícia Militar, né? No seu caso, quando você não tinha 10 anos, você foi para a reserva não remunerada. E aí eu brinquei e falei assim, é loucura, né? É algo que é inesperado. Você tem que ter muita certeza da vocação política e do desejo de ser candidato. Você está no primeiro mandato agora? Estou no primeiro mandato, Klein. A minha vida ela sempre foi pela fé, igual está escrito na Bíblia, né? Você tem que andar pela fé, nos ventos do Espírito. Então, sempre foi muito na loucura. Eu era motoboy e aí um dia bateu na minha cabeça, eu já tinha feito tiro de guerra tal, já conhecia mais ou menos um pouco da área militar. Aí deu na minha cabeça, eu falei, acho que eu vou prestar o concurso do Exército, né? Para sargento do Exército. Aí eu fui lá, subi na sala lá do patrão, falei, viu, como é que faz aí pra me mandar embora aí? Fizemos um acordo, tudo certinho, tal, ele me mandou embora. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, pedi pra ir embora do serviço. Ela, você tá maluco? Você vai um negócio desse? E agora? Você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou estudar pro Exército, a prova é daqui 2 meses e eu vou passar. Ela falou, não, mas como que você vai estudar em 2 meses e tal? Pois eu estudei e passei. Aí fui pro Exército, fiquei... Foi chamado rápido? Porque concurso nem sempre chama rápido. Do Exército já tinha tem cronograma. Os concursos militares, eles tendem a ter o cronograma tudo certinho, né? Uhum. Diferente de outros concursos. Porque eles se organizam em questão de efetivo, aposentadoria, estatuto e tal. Então tem um regramento. Uhum. Então é muito bem organizado os concursos militares. Então eu já tinha mais ou menos a data. E eu já tinha, tipo, eu vou ficar 6 meses vivendo seguro-desemprego. Depois vai faltar mais 2 meses aí para eu... Aí eu comecei a fazer bico e tal, né, para poder sobreviver. Mas, como eu estudei só 2 meses, estudei pouco, eu fui um dos últimos a passar no concurso. Se balançasse a lista assim, meu nome caía. E aí só sobrou a Amazônia, né, os 51 bis lá em Altamira, no Pará, para eu fazer escola. Tinham 13 unidades no Brasil inteiro que você podia fazer escola. Então quem tinha uma nota maior podia fazer escola em Pirassununga, Jundiaí, por exemplo. Como eu tinha uma nota ruim, eu fui mandado lá para a Amazônia porque era o que sobrou. Lá era o lugar, tipo assim, da sobra, mandado para lá. Que é um dos maiores municípios do Brasil, inclusive. Altamira não é o maior, é né? o maior município em território. É maior que alguns estados, inclusive. Exatamente, é muito grande em extensão territorial, né? Uhum. Mas a populacional, a população é muito pequena. E aí eu fiquei 8 meses lá sem voltar para casa, porque não tinha dinheiro para voltar. E aí aquele negócio, né? Pede para ir embora, pede para sair. Não tem como. Não tem como. Se eu pedir para sair, eu vou ter que pedir dinheiro na rua para poder comprar passagem. Então, foi aquele negócio, tipo assim, eu tô aqui, eu vou ficar até o fim. E aí me formei, vim trabalhar em Campinas. Aí fiquei 7 anos no Exército, né? De carreira.
Só que eu comecei a ver algumas coisas, sabe, que não me agradava. Eu gostava mais de lidar com a população e menos de aquartelamento, né? Ficar aquartelado, preso e tal. Aí, um dia eu falei, vou prestar o concurso da Polícia Militar. Mas você tá maluco? Você vai lá ganhar menos. Aqui você é sargento, lá você vai ser soldado e tal. Eu falei, não liga pra esse negócio aí de ego, essas coisas aí. Eu ligo pro meu bem-estar e pelo que eu acho que combina comigo no momento. E hoje eu quero estar mais perto da população, eu quero estar na rua, quero trabalhar na rua. Aí prestei o concurso da polícia, aí mais uma vez, né? Minha mãe, você tá louco? Você vai sair do negócio que você tem uma carreira e tal, você já sabe onde você vai chegar, e aí você vai pra polícia, você não sabe. Vai trocar o certo pelo duvidoso. E sargento você vai até capitão, né? Não. Na carreira? Até subtenente. Subtenente? Subtenente. Agora mudou de novo, voltou vai até primeiro tenente agora, mas assim, é muito difícil, tem que puxar bastante saco dos outros lá, então é complicado. Aí, diferente da polícia, né? Aí eu fui pra polícia. Aí na polícia fiquei mais um tempo e nisso eu já tinha um certo trânsito nos bastidores, né? Nas minhas folgas eu fazia segurança do Jair Bolsonaro quando ele era deputado ainda, ele vinha pro estado de São Paulo fazer segurança para ele. Aí depois comecei a fazer segurança do Eduardo e do deputado Gil Diniz, o carteiro. O carteiro eu conheço ele também desde quando ele era carteiro, assim como conheço o Eduardo desde quando ele era policial federal apenas, filho de um deputado. E irmão de um outro deputado, que o Flávio já era estadual, né? Estadual lá no Rio de Janeiro e o Carlos era vereador. Então, eu comecei a transitar dentro da família. E isso me trouxe para dentro da política, até porque eu conheci eles em grupos de estudos, né? De filosofia, grupos de arma e tal. Então a gente estava sempre nesse meio. E aí a parte política era a parte que eu ainda não estava. Mas aí por caminhar com eles a gente acabou conhecendo. Por osmose, né? Por osmose, E por muitas vezes eu já cheguei a excluir rede social, a excluir não, né? A arquivar e tal, deixar desabilitado, para fugir um pouco da política, mas a política sempre vinha atrás, sabe? Sempre vinha alguma coisa, me ajuda aqui e tal, beleza, me ajuda lá, tá bom. E sempre fazendo de coração, sempre fazendo porque acreditava, porque eu tinha um ideal, né? Sempre fiz a segurança, por exemplo, do Jair, nunca cobrei R$1, sempre fiz de graça, porque eu conhecia a índole dele, conhecia a índole da família. Então, porque eu acreditava mesmo no projeto, né? No projeto deles de país, de valores. E a gente foi caminhando junto. E aí eles sempre me pediam para sair candidato. Sai candidato agora? Eu falei, não, eu gosto do bastidor. Bom, sai agora. 16 pediram, eu não fui. 20 pediram, eu não fui. Aí 24, eu falei, cara, aqui na polícia, eu sempre prestando concurso para poder subir e tal. E parecia que quanto mais eu estudava, eu sempre ficava, vamos supor, chegou a data da matrícula, eles, esse ano aqui são 220 vagas no Barro Branco. Eu ficava 226. Eu nunca batia sempre na trave. Eu falei, cara, não é possível, faz 5 anos que eu tô batendo na trave, eu acho que não é o que Deus quer. Aí eu fiz uma promessa, falei, se esse ano aqui eu não entrar, eu vou pra política. Aí eu falei pra minha mãe, mãe... Isso que eu ia te perguntar, quando você saiu da carreira da Polícia Ela falou assim, Militar, mãe, de novo, eu não aguento mais. Já desistiu, já. Né? Aí eu falei, não, mãe, aqui é pela fé, vai dar certo. Se não der certo de um lado, do outro vai dar certo, fica tranquilo. E aí, aconteceu que eu bati na trave de novo, aí eu fui pra política, falei, agora eu vou cumprir. Então aí eu cheguei e falei, estou à disposição. Os caras, mesmo? Então, mas já sabe como é que é, assim, agora a situação tá mais difícil pra gente, a gente não é mais situação, né? A gente não tem a máquina, a gente tá numa situação de, né? Hoje quem tá no poder é o outro lado. Não tem problema, tô à disposição, vamos embora. Então tá bom. Aí o Jair me ajudou, o Jair fez vídeo para mim, o Eduardo me ajudou pra caramba, o Gil Diniz me ajudou, todos os deputados o Nicolas me ajudou, todos os deputados que outrora eram apenas militantes, apenas pessoas onde o Jair ia, as pessoas iam lá para tirar foto, hoje são deputados. Né? E todas as pessoas me ajudaram, graças a Deus, e a gente pôde integrar aí o time de elite, que eu enxergo eles como uma elite, né? Eu tô lá embaixo assim, mas
integrar o time bolsonarista aí no cenário nacional. Eles tiveram algum outro candidato ou você teve uma exclusividade em Piracicaba? Em Piracicaba, do Jair, eu tive exclusividade. Mas do Eduardo e do Gil, eles ajudaram o Polese também, o Fabrício Polese, é um vereador parceiro nosso aí, porque em 2020 eu que fiz a campanha dele e elegi ele, porque eles queriam que eu saísse candidato. Eu falei, eu não vou, mas eu tenho um cara. Porque eu sou assim, eu nunca levo para você um problema, sem levar uma solução. Então, se eu não posso, eu arrumo alguém que pode. Entendeu? Para não deixar a vaga ou a base desguarnecida. Que a minha vida, cara, a minha cabeça, eu enxergo tudo como se fosse um quartel, tudo como se fosse um ambiente de guerra, como se fosse um ambiente militar de fato. A minha cabeça é bastante sistemática nisso aí. Então, eu não gosto de deixar posto desguarnecido, eu gosto de ter uma linha de combate lá na frente, eu gosto de ter uma retaguarda, gosto de ter ali uma artilharia pronta para, né, se alguma coisa acontecer, se a minha infantaria for abatida, entende? Então eu levo a vida dessa forma, em tudo que eu faço. E esse negócio sistemático é o que me trouxe até onde eu estou, né? Eu acho onde eu consigo transitar bem assim, até porque 14 anos de vida militar, vivendo só isso na parte operacional, nunca foi de administração, então isso acaba se materializando na gente, né, cara? É uma maneira, é um negócio diferente aí, mas é a forma que eu lido com as coisas e dá certo. E como que fica essa sucessão? Especificamente nós temos 2 deputados que estão na casa de 1 milhão de votos que não vêm candidatos pelo PL+. Carla Zambelli, que está refugiada na Itália, vamos dizer assim, né? E o Eduardo, que também está refugiado nos Estados Unidos por uma questão de perseguição. Como que fica na região metropolitana de Piracicaba, você como um dos representantes do Eduardo e do Bolsonaro na região, como que fica esse processo de sucessão dos votos do Eduardo para a região metropolitana de Piracicaba, você como um vereador bastante ligado a eles? Então, em Piracicaba, só na cidade de Piracicaba, Carla Zambelli e Eduardo, na última eleição, são quase 30 mil votos, os dois juntos. Na outra eleição, eu acredito que o Eduardo teve 20 mil, aí agora ele baixou para 10 e a Carla subiu. Então, a outra eleição, mais ou menos. Você vê que o voto dos dois é bastante aproximado. Sem o voto dos dois, abre caminho para muita gente. Isso na questão federal, né? É uma questão que eu não entro no caso, mas a questão federal. Aí você tem aqui o Pavanato, vai ser um cara muito bem votado, eu acredito que ele vai pegar bastante desses votos. E aí você tem o Gil Diniz. O Gil Diniz, que é o carteiro reaça, ele sempre foi assessor do Eduardo por 4 anos, depois de 2018 ele foi eleito deputado estadual com 200 mil votos, 214 mil votos acho, e agora nessa última eleição ele foi reeleito com 194 mil votos, ou seja, uma média de 200 mil votos. E aí tem esses votos do Eduardo, né, que com certeza vai passar para ele, até porque o Eduardo escolheu ele como um sucessor natural. Fez um vídeo lá em Piracicaba lá pra gente de surpresa no dia da inauguração da Casa da Direita lá, do nosso lançamento da pré-candidatura, fez um vídeo para mim e um pro Gil. Aí no vídeo ele chorou assim, de uma maneira que eu nunca vi o Eduardo chorar, cara, nunca vi, de emoção de estar escolhendo o Gil para suceder a vaga dele e não deixando a vaga da Assembleia Legislativa desguarnecida, me escolhendo para ocupar a vaga do Gil, né? Então, eu fico muito honrado e nunca imaginei que isso poderia acontecer um dia na minha vida. E a responsabilidade desse direcionamento, assim, como você recebeu? Cara, essa é a maior questão, porque daí você aumenta a responsabilidade, você para de enxergar que, tipo assim, puta, cara, eu não estou sendo enxergado só no município, mas eu estou sendo enxergado no âmbito estadual e nacional. E aí a sua responsabilidade aumenta em questão de tudo que você vai fazer, né? Claro, eu tenho minha vida pessoal, eu não deixo de fazer minhas coisas, mas com muita responsabilidade. Não é algo que eu vou jogar fora assim por irresponsabilidade qualquer aí, mas agora é um negócio mais complicado, né? Então internalizar isso aí e falar assim, caramba, velho, olha só que coisa, né? É um pouco mais difícil, mas é uma responsabilidade muito grande porque eu tô com o meu sobrenome, mas eu levo por trás de mim o sobrenome da família Bolsonaro. Eu percebi, não só eu, né? Na eleição
do Jair Bolsonaro à presidência da República. Na sequência, foi a eleição municipal, vindo ali começo de pandemia, enfim. E o presidente Bolsonaro, ele não colocou muito a mão na eleição municipal. Isso foi percebido naquela eleição. Depois percebeu-se um movimento que eles mesmos entenderam como tendo sido um erro de estratégia. Na eleição subsequente, que é essa última nossa, principalmente no estado de São Paulo, eu comecei a perceber, até por parte do Eduardo, uma construção estratégica para fazer vereadores. Então foram feitos vários vereadores do PL ligados principalmente ao Eduardo, e percebeu-se que foi feita uma construção, um estudo, um apoiamento, coisa que não aconteceu enquanto o Jair Bolsonaro era presidente da República, né? Você percebe que, tendo aprendido isso, ou seja, tendo feito a escola da eleição municipal, especificamente em São Paulo, com vários eleitos no interior, inclusive, não só na capital, e vai existir também uma construção estratégica, já que você, como militar, falou, eu penso de forma como os militares, né? Sim. Vai existir uma construção estratégica também para a eleição de deputados estaduais e federais pelo PL? Você percebe isso por parte do Eduardo e da família? Percebo, Klein. Isso você falou, poucas pessoas notaram. Inclusive, parabéns aí pela sua análise. Isso é certeiro, isso aconteceu de fato. Pode ver que você tem o Kassab, que é um grande cacique, você tem o Valdemar, que é um grande cacique, e hoje eu vejo o Jair Bolsonaro como um grande cacique também, que está aprendendo a fazer a coisa acontecer. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas é um cara que sempre fez tudo sozinho, por falta de ter o grupo dele. E hoje a popularidade dele fez com que ele formasse o grupo dele, e devagarinho está sendo montado esse grupo de fato. O Jair Bolsonaro ele não se envolveu, inclusive, nas eleições municipais até em 2024. Ele se envolveu mais até o âmbito prefeitura. Mas vereador, por exemplo, foram pouquíssimos que ele botou a mão. No Brasil, eu acredito que no Brasil, assim, ele deve ter colocado a mão em uns 10 vereadores que fez vídeo, porque ele se negou. Ele falou, não vou fazer vídeo para vereador, porque é muito. É muita gente, e aí ia atrapalhar até nas caminhadas. Então, aí eu fico até lisonjeado, porque para mim ele fez um vídeo, me chamou, vamos gravar aqui, vamos te ajudar lá e tal. Então eu fui um desses 10 aí que ele fez vídeo no Brasil inteiro. Eu, Sonaira Fernandes em São Paulo, teve o Major Vitor no ABC, teve, se eu não me engano, teve um outro vereador lá no Rio Grande do Sul que ele fez vídeo também, e para um de Brasília e um do Nordeste, não me recordo. Mas eu fui um desses poucos que ele botou a mão, fez um vídeo, porque vereador ele estava se negando a fazer, porque é muita gente, muito vereador. E os prefeitos, né? Começou a fazer algumas prefeituras. O Eduardo, ele fez bastante isso. Pegou uma galera, fez vídeo na eleição municipal para um monte de gente, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, tentando formar um grupo mesmo, de fato. E eu acho que eles estão amadurecendo bastante nessa questão política. O Eduardo, lá nos Estados Unidos, para ele está sendo uma baita escola lá, porque ele está entendendo como é que funciona o processo legislativo e executivo nos Estados Unidos. Então a mentalidade dele, eu fui para os Estados Unidos 2 vezes lá com o Eduardo, né? Fiquei 3 dias lá nas 2 vezes que eu fui, e passando 3 dias junto com ele, aprendendo com ele lá, e ele ensinando como que é o processo legislativo de lá, passando para a gente as estratégias daqui, e eu vejo que ele está numa mentalidade muito avançada nessa questão de grupo, construir a força política, né? Angariar recursos, porque sem recursos você não faz a eleição, você elege um só, porque você foca em um e é aquele. Mas quando você tem recursos, você tem um grupo, você consegue aumentar a quantidade de cadeiras em diversas áreas legislativas e executivas. Então o Eduardo está com um pensamento muito moderno nessa questão política, aprendendo com os americanos, e eu concordo com tudo que ele fala lá em relação à política, né? Nós brasileiros ainda somos muito amadores nessa questão, né? Por exemplo, você pega aí o fundo partidário. Fundo partidário nos Estados Unidos, o financiamento não é estatal, não é público, é todo privado. E aí o que acontece? Os setores se juntam para poder fazer um candidato do setor, do outro setor. Ou seja,
A democracia lá, ela é realmente representada por pessoas que produzem. Aqui não. E o voto distrital, né? E o voto distrital. Você representa a localidade e um segmento. E um segmento. Aqui não. Aqui é como você tem um fundo eleitoral público, primeiro que é um dinheiro jogado fora que poderia estar sendo investido na educação, poderia estar sendo investido na segurança, poderia estar sendo investido na saúde, mas não, está sendo investido em financiamento de campanha. E aí você tem muita gente entrando que não representa nenhum produtor, por exemplo. E quais são suas bandeiras principais que você levantaria assim, como candidato a estadual, não como vereador? Sim, hoje a minha principal bandeira é a segurança pública. Porque, é o carro-chefe da eleição? Não, é porque eu tenho 14 anos de experiência na área, trabalhando na rua, de fato, trabalhando em contato com a população, em contato com o ladrão, no combate mesmo aproximado, nunca fui de administração. Mas quando você estava no exército, você mesmo falou que ficava mais aquartelado. Sim, a gente ficava mais aquartelado, mas a gente participou de missões na favela da Maré, por exemplo, na ocupação de 3 meses lá, no caso do nosso batalhão, né, a ocupação durou mais de 1 ano. Mas o meu batalhão, a gente ficou 3 meses lá, que era o 28 Bill, onde a gente perdeu, infelizmente, o cabo Mikami, né? Hoje sargento Mikami, promovido post-mortem, mas perdemos ele lá com um tiro no rosto. Tivemos diversos baleados na operação. Então a gente estava sempre... O nosso batalhão aqui de Campinas, ele é um batalhão muito operacional. Então em todas essas missões aí, Rio, aqui no Sudeste, o batalhão faz parte. Olimpíada, Copa do Mundo. E na Copa do Mundo foi justamente onde eu tive o maior contato com policiais militares. Fiz curso na Polícia Militar, lá no COI, né, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Fiz o conduta de patrulha lá pelo Exército. Então eu fui... que eles abrem, né, vaga para outras forças. Então pelo Exército eu consegui fazer o curso lá. E ali eu me apaixonei pela polícia. Eu falei, cara... um dia eu quero estar aqui. Aí 3 anos depois eu realmente estava. E a Polícia Militar hoje ela é muito mais operacional, o Exército é mais teórico, né? A gente pode falar isso? Sim, mas muito mais. A vivência da polícia, né, no dia a dia com a população. Ainda mais no estado de São Paulo que tem várias realidades, no Rio então nem se fala. Enquanto vereador, a gente conversava antes de ligar as câmeras aqui, você apoia hoje o prefeito, né? Você está na base do prefeito. E quais são os principais feitos que você considera do seu mandato? Que você fala assim, olha, isso aqui eu me orgulho. Se eu acabasse meu mandato de vereador hoje aqui, disso daqui eu me orgulho. Olha, eu estou na base lá, né? Eu acho que a gente tem que... Eu nunca imaginei que estaria na base. Eu sempre achei que seria oposição, tal, por vir de uma linha de direita, vir de uma linha mais bolsonarista. Porém, eu aprendi a construir. Eu gosto de solução, eu gosto de ajudar, eu gosto de construir junto. E eu acho que a gente não constrói junto se você for de uma oposição por oposição. E ali em Piracicaba, antes de eu assumir o mandato, os vereadores que hoje estão na oposição, eles já, antes de eu assumir, cara, não tinha nem assumido, eles já começaram a me arrebentar. E queriam até pedir a minha cassação antes mesmo de eu assumir. Então eu já tinha um grupo que queria a minha cabeça. O grupo que já, né, que sempre foi acostumado a estar na base, foi um grupo que me acolheu. Então, por exemplo, pensa comigo agora, um cara de direita, bolsonarista, o bolsonarista já tem uma fama de ser perseguido, veja o que aconteceu com o Moisés em Rio Claro, grande amigo meu, inclusive tem todo o meu respeito, o Moisés foi caçado lá. Você tem outros vereadores em várias cidades que ficaram no meio, não era nem na base, nem no grupo da oposição. Foram caçados, diversos. Se eu entrasse já direto e fosse para a oposição, que era um grupo que já queria minha cabeça, e um dia a base pedisse a minha cassação, a oposição com certeza pediria também, porque a oposição lá é o PT, é o PV, são tucanos, é uma galera que vota no Lula e eu estaria junto com eles. Se um dia a base pedisse minha cabeça lá, eles me caçariam com toda certeza. Eu seria caçado assim, por quase unanimidade. Então eu tive que escolher um grupo. E eu escolhi o grupo da construção. O prefeito ele tem uma linha de trabalho dele, é uma linha de trabalho que eu não concordo, mas é a linha de trabalho do prefeito. Eu não sou o prefeito. Ele tem a gestão dele e estou lá para
contribuir para a construção da gestão dele? Não, para a construção de Piracicaba. Sei as coisas que vão acontecer, sei a forma que vai acontecer, sei que Piracicaba vai crescer de uma maneira que nunca cresceu antes devido ao que vem por aí, mas é uma gestão complicada. Uma herança bem complicada. Uma herança complicada, uma cidade que vem enrolada de anos, décadas. Você tinha lá, por exemplo, lugares praças. Uma vez eu consegui uma emenda parlamentar com os deputados para arrumar uma praça. A praça não tinha matrícula. Como é que você tem uma praça dentro da sua cidade que não tem matrícula, não tem um número de propriedade? Não sabe nem de quem é, na verdade. É como se não existisse, é como se cerca lá e fala que é sua. Se você invadir lá e cercar, é seu. Entende? Aí você fala assim, cara, devoluta, como é que né, o pode? nome disso. Então, são coisas... A prefeitura ela não sabia nem a quantidade de terras que era da prefeitura ou não. Como? Então, é uma cidade que veio muito enrolada, de muito tempo de empurrar com a barriga, de muito populismo, de prefeitos que não fizeram as reformas obrigatórias que o governo federal ele obriga você a fazer para que você receba verbas do governo federal. Piracicaba nunca foi contemplado como PAC, porque Piracicaba era uma cidade totalmente irregular no Tribunal de Contas. Que o Tribunal de Contas hoje, e é muito difícil você explicar isso para a população, mas o Tribunal de Contas hoje ele avalia a cidade através de critérios e manda para o governo federal e para o governo estadual se aquela cidade tem condições de receber verbas ou não. E é imposto nosso. Nós pagamos hoje 90% do nosso imposto vai para Brasília. 90%. É muita coisa, porque o pacto federativo é muito injusto para nós aqui no estado de São Paulo. O estado que mais produz é o que menos recebe. E quando o estado vai receber uma quirelinha, uma miséria do governo federal, do governo estadual, eles consultam o Tribunal de Contas para ver se a cidade merece ou não Está tudo ok, né? ter o seu imposto retornando. Aí tem a CND, né? Tem um monte de coisa, o Índice Geral dos Municípios, né? O IGM. E aí você não consegue explicar isso para a população, mas é isso que acontece. Então a Piracicaba é totalmente irregular. Hoje, Piracicaba ela está redondinha, está regular, pronta para receber as verbas necessárias e possíveis aí para construir. Se o prefeito de Piracicaba não for reeleito, o próximo prefeito que pegar a cidade vai pegar ela... Bem melhor, né? Nossa, vai pegar ela redondinha. Então tem muita gente de olho nessa vaga de 2028. O vice-prefeito esteve aqui, conversou comigo já, deu entrevista pra gente aqui na TV. Me pareceu uma pessoa bastante sensata, o vice-prefeito. Pacheco. Eu ainda não conheci pessoalmente o prefeito, embora quando ele era deputado eu tive contato com a assessoria e tive um bom contato até com a assessoria dele. Mas é um prefeito bastante experiente, né? Piracicaba, ela tem um ar de interior, né? Um ar de cidade pacata, mas é uma cidade grande. Eu falo isso, pessoal. Muita gente fala assim, Piracicaba é uma cidade interior, né? Tem poucos habitantes. Eu falo, não, é uma cidade de quase 500 mil de habitantes, só que é o clima interior, um clima country, mas é uma cidade grande que tem tudo a qualquer momento, a qualquer tempo. Hoje você tem diversos lugares lá que ficam abertos 24 horas. Fazendo uma má comparação, mas é como se fosse uma pessoa milionária que se veste de forma simples. Exatamente. Né? Piracicaba ela tem um ar interiorano, ela tem um ar de simplicidade, mas ela é uma cidade industrial extremamente importante, tem indústrias importantes lá. Né? E o prefeito foi prefeito em outros 2 municípios. Né? Inclusive, salvo engano, teve, quando fizeram um entendimento da lei de que não se podia sair de uma cidade e já ser candidato em outra, foi inclusive por causa dele, porque ele já tinha sido prefeito em São Pedro, depois em Charqueado. Então, para que ele não ficasse pulando de cidade, e acabou ele a Piracicabano, salvo engano, pedindo nascimento. Sim, de nascença. E ele foi candidato, era deputado estadual, foi candidato em Piracicaba e ganhou. Você entende que essa experiência dele, inclusive como deputado, vai ajudar a fazer esse resgate de Piracicaba? Porque a gestão anterior, inclusive, recebe muitas críticas até hoje, e o ex-prefeito, inclusive, está respondendo por algumas denúncias. Você acredita que ele vai ter capacidade técnica, tendo sido prefeito de 2 cidades, embora menores, e deputado estadual, de fazer essa recuperação? Eu acredito que sim. Nessa questão técnica do município, eu acredito que com certeza. Agora, o problema que eu vejo ali é a comunicação. Inclusive, já bati na comunicação da prefeitura. A comunicação lá é péssima.
péssima. Então não consegue informar a população o que está acontecendo. Aí a população fica desinformada. O que vem do outro lado, fake news e tal, acaba informando melhor e desinformando, né, na verdade, e a população fica com aquilo, com a informação que chegou e não com a informação que realmente é de fato. Então a comunicação da cidade de Piracicaba, da gestão, é péssima, é muito ruim. E aí não sou eu que vou ficar comunicando o que está acontecendo lá, porque cada um no seu quadrado. Eu quero que as minhas ideias elas passem e que os meus projetos passem e que a gente consiga construir aí de maneira contributiva, né? A gente contribuir com o município, contribuir com a cidade, com o desenvolvimento da cidade. Eu me considero assim um pouco desenvolvimentista, um pouco pragmático, né? Diferente da forma com que os outros bolsonaristas pensam, porque aprendi com o Eduardo ser dessa forma, a articular, a trabalhar com o grupo, ser de uma forma mais pragmática, pensar no resultado futuro, nem que para isso você tenha que se sacrificar em algum momento, mas pelo bem da população e da cidade, a gente está ali para construir. Temos muitos projetos aí que passaram, graças a Deus, até hoje nunca perdi um projeto, todos que eu apresentei passaram, tudo que a gente levou até o executivo trouxe, sancionou e trouxe, porque tem muita coisa que o vereador não pode aprovar, que não é de competência do vereador, mas eu consigo levar para o executivo, mostrar, né, e isso o executivo acaba acatando. Então muita coisa o executivo acatou e está trabalhando junto, eu espero que aconteça. Por exemplo, a lei de proibição dos flanelinhas lá em Piracicaba é uma lei de autoria minha, ninguém nunca propôs isso, porque uma vez já foi proposto, já teve um projeto parecido protocolado, mas a gente foi lá e fomos até o fim, conseguimos aprovar isso, porém, Piracicaba tem um problema grave de contratação de fiscais, seja policial militar, seja, né, que é uma questão de estado, mas sim, tem pouca vaga de polícia lá. Tem pouca vaga não, tem poucos policiais disponíveis na quantidade de vaga. Você tem poucos agentes de trânsito, você tem poucos guardas municipais. Piracicaba tem um estatuto defasado, precisa atualizar para poder contratar, abrir concurso de guarda municipal, isso é extremamente necessário. E também agentes de trânsito. Agentes de trânsito, você tem 8 agentes de trânsito rodando por dia, numa cidade de 500 mil habitantes. É muito pouco mesmo. É muito pouco, então você não tem fiscalização. Os fiscais das secretarias de finanças, de obras, também são deficitários, são pouquíssimos. Então você precisa aumentar a gama de fiscalização. Então nós demos o primeiro passo, que é da minha competência. É o quê? Criar a lei que proíbe a atividade de flanelinha. Houve movimentação desse grupo contra o projeto ou foi tranquilo assim? Você não recebeu? Foi tranquilo. Houve movimentação da parte do PT, do PV, pessoal que, né, mais lulista assim. Eles foram contra, né? Mas o projeto passou, foi sancionado, mas o prefeito não regulamentou quem vai fiscalizar, até porque Piracicaba não tem fiscal. Então precisa-se primeiro aumentar a gama de fiscais da cidade para depois regulamentar e dizer quem vai fiscalizar. Aí sim vai funcionar, mas a parte de competência nossa foi feito, né? Agora a gente estamos batendo aí, estamos pressionando para que a cidade, o prefeito e o executivo, ele contrate mais agentes. Então precisa contratar mais agentes de fiscalização. Até na questão de adega, questão de som alto, perturbação de sossego hoje, para mim é disparado a maior reclamação da população de Piracicaba, porque Piracicaba é uma cidade relativamente segura em questão de índice, mas você tem outras coisas da segurança pública que você precisa controlar, que é justamente a perturbação de sossego. Então, a população lá, o cara tem a casa dele, o vizinho rebenta no som e não tem fiscal. É muito complicada a situação, muita gente reclama para nós, acredito que é a maior quantidade de reclamação é justamente por perturbação de sossego, não só de CNPJ, né, como adegas, bares, mas também de CPF. CPF fica muito difícil para a gente, como vereador, atuar. Aí é uma questão mais jurídica, mais de boletim de ocorrência, mais de viatura mesmo, né? Agora, quando é CNPJ, a gente consegue atuar bastante, porque daí você tem o controle, você tem
o cadastro, né? As secretarias têm um controle maior que você consegue coibir aquilo. Agora, quando é CPF, fica mais difícil para a gente como legislador. Agora, essa articulação de, pô, vamos lá, vamos fiscalizar aquela adega, eu faço bastante. Então, eu pego a Guarda Municipal, articulo lá, aí eu vou na Polícia Militar, articulo lá, e isso para mim já é muito bom porque foi uma maneira de integrar as forças que não se conversavam muito, hoje se conversam bastante. Então, essas ações, elas tinham um objetivo de ajudar a população e fazer com que as forças de segurança também se conversassem e tivesse ali um grau de amizade. E esse grau de amizade só vem se você botar os dois para trabalhar junto. E a gente conseguiu colocar a Guarda, a PM para trabalhar junto e as secretarias para fiscalizar alguns estabelecimentos que trancava a rua, fazia um baile funk no meio da rua, aquele negócio que você não conseguia passar, sabe? E a gente acabou com isso em Piracicaba. Hoje você não tem mais um baile funk de rua, assim, com trancamento de rua, com obstrução de via. Não tem mais. A gente acabou com isso aí. Então, graças à articulação minha no Legislativo, com as forças de segurança e com o Executivo. Então, isso aí foi o carro-chefe também da minha legislatura nesse 1 ano e meio, né, que a gente ficou. Foi trabalhar com a perturbação do sossego público. Porque o flanelinha, ele oprime muito mulheres e idosos. Porque o flanelinha chega lá, eu falo, não vou dar dinheiro. Beleza. No máximo que ele vai fazer é riscar meu carro quando eu não estiver lá. Só que daí ele não vai mais trabalhar naquele ponto. Então ele evita fazer isso porque, né, ele quer continuar ali ganhando dinheiro. A não ser que seja final de turno. Então você tem que analisar tudo isso aí. Turno dele, né? Mas mulher e idoso, eles chegam a agredir. Eles pega a bolsa, abre a bolsa, pega o que tem lá dentro. Fala, você vai me dar dinheiro assim? Dá soco em vidro, risca o carro na frente da mulher. Mulher às vezes com criança, sabe? Então, muita gente que fala, que critica essa lei de proibição, não viveu. E a maioria é tudo homem. Tudo homem que critica. Eu não dou dinheiro, não sei o quê. Mas ele não pensa que existem pessoas que se sentem mais fragilizados, mulheres deficientes e idosos. Ele não pensa, não se coloca no lugar dessas pessoas. E são essas pessoas que sofrem na mão do flanelinha. Então, o nosso mandato foi muito baseado na perturbação, em atrapalhar a vida dos forgados, né? Que lá em Piracicaba é forgado, né? No resto do estado é folgado, mas lá é os forgados. Atrapalhar a vida de quem atrapalha a vida do trabalhador. Então, se existe gente atrapalhando a vida do trabalhador, nós vamos atrapalhar a vida desse cara. Renan, qual o seu posicionamento com relação ao governo Tarcísio? Não vou perguntar do Lula porque eu já sei a resposta, é muito óbvia. Mas o Tarcísio, eu acho que no geral ele respeitou bastante as escolhas do Jair Bolsonaro com relação à sucessão, né, de quem seria o candidato à presidência da República, se manteve como candidato a governador. Sempre que é instado, sempre que ele é questionado, ele faz acenos de continuismo a apoiar a família e apoiar as decisões do Bolsonaro. Ele sempre fala que ele é muito grato, né? Então, fugindo aí de qualquer possibilidade de ser acusado de traição, né, de ser um traidor. Acho que nesse sentido ele se posiciona muito bem. Além disso, como governador, como você vê a gestão Tarcísio? Olha, o governador Tarcísio, ele foi gigante nessa questão aí de continuismo, de saber a vez dele, saber quem colocou ele aqui como governador, porque o cara é um carioca, o cara não é daqui, ele era um ministro, foi um baita de um ministro, mas ele só foi eleito aqui no estado de São Paulo graças ao Jair Bolsonaro. Então ele manteve essa lealdade dele, foi gigante na escolha do Flávio e não na escolha dele em relação à presidência, até porque se o Tarcísio sair daqui do estado de São Paulo para assumir a federação, quem que seria o governador aqui no estado de São Paulo? Então, primeiro a gente tem que montar um sucessor, fazer uma sucessão aqui, para que depois ele ocupe o cargo lá em cima. Eu tenho certeza que ele vai ser um presidente um dia, né? A gente não sabe quando, mas ele vai ser. Mas aqui em São Paulo a gente não pode deixar o estado desguarnecido, que é aquela questão que eu te falei, do Eduardo, a visão do Eduardo. O Eduardo não está mais
no Congresso Nacional, ele leva um cara fiel a ele, que vai fazer o mesmo trabalho dele lá, que é o Gil Diniz, ocupando a vaga dele, e aqui na Assembleia Legislativa não deixar desguarnecida também, e eles tentando me levar para lá para ocupar essa vaga do Gil Diniz, para não deixar desguarnecido. Então o Tarcísio é a mesma coisa. A gente não tinha quem colocar aqui no estado de São Paulo que fosse fiel ao Jair Bolsonaro de fato, então nós não podemos deixar aqui desguarnecido. Então seria melhor que o Tarcísio ficasse aqui e outra pessoa, né, nada mais confiável do Jair do que o próprio filho, de estar assumindo o governo federal. Agora, no interior de São Paulo, na nossa região aqui, eu acho que o governador, ele não fez muita coisa para nós. A gente não consegue enxergar. Eu pergunto para a população, falo assim, ô governador Tarcísio, está sendo um bom governador? Todo mundo fala, não, excelente e tal, mas o que ele fez para a nossa região aqui? Então, fica aqui a dica, governador, para que, né, se o senhor for reeleito, tenho certeza que será, quiçá até no primeiro turno, mas dá uma olhada maior aqui para a nossa região de Piracicaba, Santa Bárbara Americana, Sumaré, Hortolândia, que nós estamos carentes aqui e nós não vimos muita coisa acontecer nesses últimos 4 anos em relação ao governo do estado. Eu converso muito com os deputados, eu costumo dizer que eu estou em São Paulo há 15 anos, né, eu morei em outros estados antes, e eu costumo dizer que o que eu via da era PSDB para hoje, eu particularmente não sinto diferença nenhuma. Não acho que houve um ganho, sim, mas também não se perdeu nada. São Paulo, sim, continua a locomotiva do país, sim, né? Mas parece que ela é porque ela tem as indústrias, ela tem o povo e isso faz com que ela seja independente de quem esteja lá em cima. Eu tenho esse mesmo pensamento que você. Talvez outras regiões tenham visto mais coisas, mas a nossa aqui eu compactuo do mesmo pensamento que o seu. Talvez o grande ganho é não ter colocado o pedágio na SP, né? Exatamente. Inclusive aqui foi uma mobilização muito grande, né? Lá em Piracicaba liderei essa movimentação contra a instalação de pedágios aqui. Vi que outros vereadores daqui da região também se mobilizaram. A gente montou até um grupo, né, no WhatsApp contra o pedágio. Foi bem bacana e ele desistiu, né? Eu acho que depois da eleição essa ideia volta, tá? Opinião minha. Eu também acho que volta. Aí a gente vai ter que estar lá para... Opinião minha. Em alguns lugares do estado de São Paulo a gente já vê o free flow, né? Que é quando você tem a passagem sem a cabine. Você é taxado sem sentir, né? Sim. Talvez é o pior modelo. É o mais eficiente, mas é o pior modelo porque você não está ali vendo. Mas... a gente caminha para o final da nossa entrevista, infelizmente, foi um bom bate-papo, já, sim, te convido para um próximo, já como candidato ou posterior, já eleito, se assim Deus quiser e a população, né, sobre a sua eleição, e caso você queira dar um recado final para o nosso telespectador. Claro, agradeço muito, Cláudio, a oportunidade de estar aqui, deixa o recado aí para o nosso telespectador, a nossa região aqui no estado de São Paulo, ela não tem um vínculo direto, né, com a família Bolsonaro, de fato, que hoje é quem pauta tudo no nosso país, porque o Bolsonaro até preso, ele está pautando, ele pauta todo dia, não tem um jornal que não fala dele diariamente, então todo dia ele está pautando, mesmo estando preso. E a nossa região ela é carente de representação da família Bolsonaro, justamente com ligação, né, ao governo federal e tal. E agora o Flávio vem e se eleito pela primeira vez aí, precisaria, né, de um elo da nossa região, tanto que falei aqui do governador Tarcísio, que na nossa região são poucas benfeitorias, tem lá a obra os 2 viadutos lá em Piracicaba que o governador adiantou, parabéns pela obra, excelente, a gente estava precisando muito, né, mas foram poucas coisas que a gente sentiu aqui na nossa região. Então, o governo do estado ele precisa olhar mais para a nossa região. Sigo disponível lá em Piracicaba como vereador, não me licenciei, estarei lá trabalhando porque eu acho que a população necessita do vereador junto com eles lá. Inclusive, inauguramos também a Casa da Direita lá em Piracicaba. A Casa da Direita ela é uma casa verde e amarela, é uma casa que você vai visitar lá. Nós colocamos quadros do Jair Bolsonaro, tal, não só dele, mas da família, do professor Olavo de Carvalho. São diversas coisas para você ver, tirar uma foto, é bastante legal. A gente vai formar um QG ali
para distribuir adesivos, não só adesivos de campanha, mas adesivos também extra campanha. Vamos vender camiseta, a gente está estruturando tudo certinho, mas já foi inaugurado. Então quem tiver oportunidade, manda uma mensagem no meu celular para visitar a Casa da Direita. Posso deixar aqui o número do meu celular? Claro. Deixa aqui o número do meu contato, é 19 99 444 3353. Manda uma mensagem lá, fala assim: Renan, quero visitar a Casa da Direita. Falo, vamos lá. A gente não costuma deixar aberto por questão de segurança. Então você agenda, manda mensagem, a gente vai lá, vai abrir para você visitar, a gente vai poder bater um papo também. Deixo aqui também o meu Instagram, @RenanPazOficial, é a rede que eu mais uso. O Facebook eu não uso tanto, apesar de publicar, mas se você mandar mensagem no Messenger, provavelmente eu não verei, mas no Instagram eu vou ver, eu sou bastante ativo, tento responder todo mundo e encaminhar para o nosso número e poder te ajudar da melhor forma. É isso. Obrigado, Renan. Agradeço. Mais uma vez, reforço o convite aí para um retorno seu, ou antes ou depois da campanha, aí para a gente bater um papo sobre política, sobre Piracicaba, enfim, sobre o Estado de São Paulo. E obrigado também a você que nos assistiu. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o Renan Paes, ele que é vereador em Piracicaba, pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Você assiste o Sala Política na TV Todo Dia, canal 14 na TV aberta, canal 8 na Claro TV. E quero agradecer aqui ao auxílio do Alessandro Araújo, que fez tanto imagem quanto áudio nosso, a Kátia Marçom, que é a nossa assessora para assuntos aleatórios aqui, o Carone, que está aqui próximo também, que é nosso diretor-geral da TV, e até a próxima. Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica.